Olá, meu querido irmão, olá, minha querida irmã, que a paz do Senhor nosso Deus ilumine e abençoe toda a tua vida e a tua família. Quero te convidar hoje para examinarmos as Escrituras mais uma vez nesse vídeo, hoje com o tema de bispo, né? Então, o bispo, o que é o episcopado, o que é o bispo? Existe bispo nos dias de hoje na igreja evangélica? Te convido a vir comigo agora, logo após a vinheta. Então vamos lá, sem mais delongas, né? O que será o bispo, biblicamente falando, dentro das Escrituras, né? Para isso eu selecionei aqui duas perguntas, né, bem pertinentes. O que é o episcopado dentro das Escrituras, né? E existem bispos na igreja evangélica nos dias de hoje? Sim ou não? Então vamos lá. Muito comum se falar-se sobre o bispo na igreja católica romana, mas na igreja evangélica ele existe também? É um cargo bíblico? É um cargo cristão ou não? Vamos lá. Primeira pergunta, o que é o episcopado? Temos aqui, 1 Timóteo capítulo 3, versículo 2 diz o seguinte: convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Então vemos algumas características do bispo, né? Alguém que deve ser vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, uma pessoa que ensina a igreja, é o que está em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 2. Também agora em Tito, capítulo 1, versículo 7, diz: porque convém que o bispo seja irrepreensível, como dispenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância, né? Então estão aqui claramente algumas características do que é o bispo, segundo a palavra de Deus, segundo a Bíblia Sagrada, né? Já na segunda pergunta, existem bispos na igreja evangélica no dia de hoje? Então vamos lá. Olhai, pois, agora em Atos capítulo 20, versículo 28 diz: olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Então vemos aqui que está escrito em Atos, né? Isso aqui acontece no meio dos apóstolos, né? Dentro do cristianismo, não é coisa do judaísmo, não é coisa da antiga aliança, né? Então, existe sim o bispo, esse ministério, esse cargo de bispo na igreja evangélica, na igreja cristã, né, dos dias de hoje, segundo as escrituras. Também em Filipenses capítulo 1, versículo 1 diz: Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos, né? Então você vê que ele aponta aqui que nos tempos dele, no tempo de Paulo, no tempo de Timóteo, né, existiam diáconos, né, e existiam bispos também. Então, sim, é um cargo bíblico, né, é um ministério cristão, né? Assim, no caso, essa pergunta, se existem bispos na igreja evangélica, a resposta bíblica é que sim, que deve haver. Mas por que será? Por que é que não vemos essa palavra bispo sendo usada na igreja evangélica? Encontramos na igreja católica romana, né? Muito se fala, porém quase que não se fala na igreja evangélica. Será que a igreja evangélica está deixando de lado esse preceito bíblico? Será que esqueceram desse ministério, dessa função bíblica, né? Não só bíblica, mas cristã, faz parte da cristandade? Será que sim? Será que não? Vamos responder essa pergunta agora. Olha só que interessante. Temos aqui esse versículo de Tito, capítulo 1, versículo 7, que diz: porque convém que o bicho seja repreensível como dispenseiro da casa de Deus. Nós já lemos esse versículo. Porém, se nós analisarmos nos versículos anteriores a ele, versículos 5 e 6, diz o seguinte: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e, de cidade em cidade, estabelecesses presbíteros, como já te mandei, aquele que foi irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes, porque convém que o bispo seja irrepreensível. O que é que nós notamos aqui? Ele está falando aqui do presbítero,
selecionar aqui para você, ele está falando do presbítero, logo no versículo 5, né? Logo embaixo do versículo 6, ele dá as características desse presbítero, e logo embaixo ele fala sobre o bispo. Será que são dois cargos diferentes? De maneira nenhuma. Ele está falando da mesma pessoa, do mesmo cargo, né? Ele está chamando aqui, com duas palavras diferentes, o mesmo cargo, a mesma função. Então entendemos por esse versículo que bispo e presbítero são a mesma coisa. Porém tem mais, não é só isso. Além de bispo, de presbítero, temos também o ancião, que são, essas três palavras são a mesma coisa. Poxa, de onde você tirou isso? Observe só. Não só esse versículo está comprovando isso, como também se você procurar um dicionário de latim ou de grego, você irá ver que bispo em latim, presbítero em grego, português, ancião em português, né? São a mesma coisa, né? A diferença aqui é apenas o idioma. É como você falar boy ou menino. Ambas as palavras são a mesma coisa, indicam a mesma coisa, o mesmo significante. Porém, a diferença está no idioma, né? Então temos aqui bispo, presbítero e ancião são a mesma coisa. Daí vem a sua resposta. Por que não vemos essa palavra bispo na igreja evangélica? Ora, se na igreja evangélica tem-se o cargo de presbítero, se alguma igreja evangélica dispõe do cargo de presbítero, logo, em consequência, tem o bispo. Se alguma igreja evangélica dispõe do cargo de ancião, logo tem bispo também. Então, se temos um ancião, temos um bispo. Se temos um presbítero, temos o bispo também. Ok? Então, munidos dessa informação, podemos agora pegar versículos não só que falem da palavra bispo, mas também da palavra presbítero e ancião para responder às duas perguntas anteriores. Vamos voltar a elas? Antes disso, tem aqui, ó. Então, as igrejas que admitem o cargo de presbítero e ancião estão também admitindo o cargo de bispo, ok? Mas, claro que com um nome diferente, porque são a mesma coisa. Então, vamos lá. O que é bispo? Tem aqui, irrepreensível, casado, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. É o que está escrito em Timóteo capítulo 3, né? Também ele fala-se que ele não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância, como está em Tito, capítulo 1, versículo 7. Porém, quando entendemos que também é ancião ou presbítero, vemos aqui, está em Tiago, capítulo 5, versículo 14, diz o seguinte: está entre vós alguém doente, chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. Então vemos que o presbítero, ou seja, o bispo, é aquele também que irá ungir a igreja, que irá ungir alguém que está enfermo. Se você tem alguma enfermidade, não só enfermidade material, enfermidade na carne, mas enfermidade às vezes até psicológica, algum problema psicológico, além de procurar um profissional na área, você pode também buscar a ajuda do bispo, do ancião, do presbítero, pedindo que ele venha a ungí-lo, tá? E aí o Senhor, como fala a palavra de Deus, e a oração da fé salvará o enfermo, né? É o que está escrito em Tiago, capítulo 5, versículo 14. Também em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 15, diz: semelhantemente vós, jovens, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, revestidos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então, também vemos aqui que o bispo, ancião ou presbítero deve haver o respeito da igreja, o respeito da irmandade, principalmente dos mais jovens, ok? Então, aquilo que se fala sobre presbítero e ancião também está corroborando, está aumentando, dando mais características ao que é o bispo, certo? Então vamos agora responder a segunda pergunta, munidos dessa informação de que bispo é o mesmo que ancião ou presbítero. Temos aqui esse versículo que já fala do bispo mesmo. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou em seu próprio sangue. Então, a pergunta de que se existem bispos na igreja evangélica está respondida aqui. Atos capítulo 20, versículo 28. Dentro da graça, dentro do cristianismo, há sim o ministério de bispo.
mas munidos também dessa informação que o ancião também é um bispo, vemos aqui em Atos capítulo 14, versículo 23, que diz: E havendo-lhes por comum consentimento eleito anciãos em cada igreja, orando com jejuns, e encomendaram ao Senhor em que haviam crido. Então vemos que foram eleitos anciãos, certo? Em Atos capítulo 14, versículo 23. Em Tito capítulo 1, versículo 5, diz o seguinte: Por essa causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e, de cidade em cidade, estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Então veja só, todas aqui são ordens, né, de instituir esse cargo de ancião, de bispo, de presbítero. O primeiro versículo diz, aqui em Atos capítulo 20, versículo 28, eu selecionei o verbo aqui, ó, tá aqui pretinho, negrito, tá? E grifado. Diz assim, ó, constituiu bispos. No segundo exemplo aqui em Atos capítulo 14, versículo 23, diz, eleito anciãos. E em Tito capítulo 1, versículo 5, diz, estabelecestes presbíteros. Né? Então temos três verbos aqui que praticamente indicam a mesma coisa, assim como o cargo de bispo, ancião e presbítero. Né? Constituiu bispos, eleito anciãos, estabelecestes presbíteros. Então você vê que sim, a igreja evangélica, a igreja cristã, deve constituir, deve eleger, deve estabelecer esses cargos, na verdade esse único cargo, né, que é de bispo, que tem também o nome de ancião e de presbítero. Porém, eu tenho uma pergunta para você, você vai responder aqui nos comentários. Você já viu algum versículo na Bíblia que diz assim, constituiu pastores, elegeu pastores, estabelecesse pastores? Isso aí eu gostaria que você me respondesse aqui nos comentários. Olha, não é falar que eu encontrei a palavra pastor na Bíblia. Não, eu gostaria que você me mostrasse algum versículo como esse aqui, que diz que deve ser constituído, que deve ser eleito, que deve ser estabelecido. Será que nós encontramos isso no Novo Testamento? Aí você, se você achar, avisa para mim aí nos comentários, ok? Aí vamos lá. Então, o que é que nós entendemos a partir do examinar as escrituras neste vídeo, né? O que é o episcopado? O bispo é alguém que é irrepreensível, que é casado, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, é o que está escrito em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 2. Também entendemos que ele é não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso, nem de torpe ganância, é o que está em Tito capítulo 1, versículo 7. Alguém também que ora pela igreja, é o que está escrito em Tiago, capítulo 5, versículo 14. E a quem devemos respeito, é o que está escrito em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 5. Isto é o bispo. Isto é, biblicamente, o cargo, o ministério do bispo. Ok? E a segunda pergunta, existem bispos na igreja evangélica? Sim, vemos eles sendo constituídos em Atos capítulo 20, versículo 28, eleitos em Atos capítulo 14, versículo 23 e estabelecidos em Tito capítulo 1, versículo 5. Então, meus queridos irmãos, um videozinho curto, mas muito, eu creio que dá para esclarecer muita coisa a respeito do bispo, né? Eu selecionei alguns versículos e eu acho que já são suficientemente claros, porém não são só esses, tá? Existem vários versículos na Bíblia que falam sobre o ancião, sobre o presbítero e sobre o bispo. Nesse caso estão falando sobre a mesma coisa, ok? Então agradeço a sua audiência, vocês terem acompanhado comigo até o presente momento, espero ter te ajudado. Compartilhe esse vídeo, mande para quem você acha que tem alguma dúvida a respeito disso, tá? Se inscreva no canal, agradeço a sua atenção, fique com Deus e que o Senhor abençoe grandemente a tua família.